Antes de começar a dar as informações, eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres deste mundo. Bom, trazendo as informações do vídeo de hoje, vamos começar falando da NBA, que anunciou que o All-Star Game de 2027 será em Phoenix, no Arizona, casa do Phoenix Suns. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para você que não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 17 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. Pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente um perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Então, caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar de automobilismo, mais especificamente sobre a Fórmula 1, que anunciou que o inglês Oliver Bearman irá substituir o espanhol Carlos Sainz no GP de Jeddah da Arábia Saudita, que acontece neste final de semana. O Sainz estará fora, pois ele foi diagnosticado com uma apendicite, e a apendicite necessita de cirurgia. Então, boa recuperação aí para o Sainz e boa prova para o Bearman. Falando agora sobre futebol brasileiro, mais especificamente sobre o Internacional, que anunciou a contratação do meia Thiago Maia, de 26 anos, que estava na equipe do Flamengo. O jogador chega por empréstimo até o fim de 2024 e possui um acerto para ficar em definitivo após o período de empréstimo. Resumindo, ele ficará no Inter até dezembro de 2026. Vale destacar que o Colorado desembolsou 4 milhões de euros. Falando agora sobre o Flamengo, que contratou o meia-atacante nigeriano Hassan Haruna, de 19 anos, que estava no 15 de Piracicaba, do interior de São Paulo. O jogador chega ao Fla por empréstimo de uma temporada. Falando de mercado de transferências dos clubes brasileiros, eu trouxe uma lista com os times da Série A que mais gastaram nesta janela. E essa lista conta com 5 times. São eles: Flamengo, que gastou 158 milhões, Botafogo, que desembolsou 131 milhões, Corinthians, 130 milhões, o Vasco, 120 milhões e o Palmeiras, com 90 milhões de reais. Falando agora sobre ciclismo, 130 dos 182 participantes de uma prova em Vilhena, na Espanha, abandonaram a prova após o anúncio da presença da Comissão Espanhola de Luta contra o Doping no Esporte. E destes 130 que não participaram, a maioria alegou sofrer ali com um problema da bicicleta estar com seus pneus furados. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar do Atlético Mineiro, que anunciou a contratação do atacante Bryan Palacios, de 21 anos, que estava no Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Palacios terá contrato até dezembro de 2027 e ele já foi regularizado no BID e já pode atuar pelo Galo. Falando agora sobre Santos e Palmeiras, após ser devolvido pelo Peixe ao Verdão, o lateral Jorge, que se recupera de uma lesão no joelho, rescindiu seu contrato e agora está livre no mercado. Falando agora de futebol carioca, o América do Rio anunciou a contratação do Romarinho. E não é aquele que jogou no Corinthians, é o filho do ex-jogador e presidente do clube, Romário. Pela Copa do Brasil, Vasco e Água Santa empataram no tempo normal em 3-3. Já nos pênaltis, o Cruz Maltino levou a melhor e venceu por 4-1. Mudando de assunto, vamos falar do Palmeiras, que após acertar a renovação contratual do zagueiro Luan, o clube agora possui apenas 3 jogadores que podem assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. São eles: Marcelo Lomba, Marcos Rocha e Breno Lopes. Falando agora de futebol internacional, vamos falar da Copa dos Campeões da CONCACAF, onde Nashville e Inter Miami empataram em 2-2. Vale destacar que Messi e Luis Suárez marcaram para a equipe de Miami. Falando agora de pré-libertadores, o Always Ready venceu o tradicional Nacional por 1-0. Falando de futebol gaúcho, o TJD do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça Desportiva, denunciou todos os jogadores do Grêmio que estiveram na partida contra o São Luís de Juí pela Recopa Gaúcha. O motivo da denúncia? Pois eles não participaram da cerimônia da entrega da medalha de vice-campeão. Falando do Fla-Flu, que acontece neste sábado pela semifinal do Campeonato Carioca, o Flu não contará com 3 jogadores. São eles: Samuel Xavier, André e o Douglas Costa. Já o Fla pode contar com o desfalque do Gabigol, que tem feito treinos separados em relação ao elenco profissional. Falando de Grêmio,
mesmo não conseguindo contratar o zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense, o imortal tricolor mantém o interesse no jogador e pode vir a realizar outra proposta na janela de transferências do meio do ano. Falando de Europa League, o Bayer Leverkusen se salvou da sua primeira derrota na temporada. O clube buscou o empate no finalzinho contra o Karabag do Azerbaijão. A partida terminou em 2-2. Falando de Cruzeiro, vamos falar de Cruzeiro e futsal. A Raposa anunciou seu projeto da modalidade que disputará o Campeonato Brasileiro, que foi criado neste ano. A competição será disputada a partir do dia 12 de maio e a apresentação do elenco que disputará a competição será no dia 27 de março. Falando de Santos, o meia Giuliano está fora desde o clássico contra o Palmeiras na terceira rodada. E desde então tem surgido uma dúvida, Quando que ele vai voltar? A esperança é de que ele retorne nas quartas de final do Paulistão, contra a equipe da Portuguesa. Porém, vale destacar que o jogador está realizando tratamentos por conta de uma lesão na panturrilha direita e deve voltar aos treinamentos com o elenco profissional nos próximos dias. Falando de Jogos Olímpicos, vamos falar de uma parceria do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, com a companhia aérea Azul Linhas Aéreas. Nessa parceria, a empresa aérea levará a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris. A maioria dos voos da delegação brasileira irão partir do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. A última informação sobre esporte, vamos falar do Internacional, que anunciou a contratação do lateral esquerdo argentino Alexandro Bernabei, de 23 anos, que estava no Celtic da Escócia. O jogador chega ao Colorado por empréstimo até 31 de dezembro deste ano. E para encerrar o vídeo, quero trazer aqui uma sugestão de uma série que eu assisti. A série se chama Além das Quatro Linhas, ela aborda os bastidores da Portuguesa neste Campeonato Paulista. Eu achei bem interessante, a série é transmitida no YouTube do Paulistão, inclusive vou deixar a playlist aqui da série na descrição do vídeo.